Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas. Estamos entrando hoje no capítulo 4. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Não sei se hoje é o quinto ou o sexto encontro, acredito que é o nosso sexto encontro da carta. Perdemos um por motivos de falha técnica. Onde se fala falha técnica foi falha minha, que eu não configurei o som direito. Então, temos um dia que nós perdemos, não está gravado. Mas, abra sua Bíblia aí, capítulo 4 da carta de Gálatas, carta aos Gálatas. Vamos ler do verso 1 ao verso 11. Gálatas 4, do verso 1 ao 11. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo o senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Mas, no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que, por natureza, não são deuses. Mas agora vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Pai amado, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor esteja sobre nós nessa noite, mais uma vez, nos ajudando, nos socorrendo, nos ensinando. Que o teu Espírito revele a nós a tua palavra. Que o teu Espírito escreva a tua palavra em nosso coração. E que teu Espírito nos proteja de que eu fale algo que não procede de ti. Que teu Espírito nos guarde, que teu Espírito nos ensine e nos ministre nessa noite. E que o Senhor fale com a tua igreja, apesar de mim, é o que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, querido. Tem uns filmes que às vezes passam na sessão da tarde. Geralmente são filmes de comédia, né? Mas são filmes que alguém recebe uma herança e é criança e essa herança fica aos cuidados de outra pessoa. E a gente vai passar o filme todo vendo essa outra pessoa tentando roubar o dinheiro do herdeiro e até o herdeiro conseguir tomar posse dessa herança. Isso é uma realidade que pessoas menores, quando herdam algo, elas não têm autonomia. E é essa figura que Paulo vai trazer para nós hoje. Mas antes, vamos ver um pouco do que vimos na semana passada. Na semana passada, nós vimos que Paulo nos ensina que todos nós somos filhos de Deus em Cristo. Ele fala isso no final do capítulo 3, e diz que todos nós também somos descendentes de Abraão pela fé, e por sermos descendentes de Abraão, também somos herdeiros segundo a promessa. Paulo nos explica que tudo isso foi feito por Deus mediante a promessa e não por meio da lei. A lei não foi a causa de nós sermos abençoados, nós fomos abençoados por causa da promessa de Deus. Porque ele prometeu a Abraão, nós estamos colhendo os frutos da promessa feita a Abraão. Eu e você estamos aqui nessa noite porque Deus um dia disse a Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra, todas as nações da terra. E a sua descendência
seria abençoada. Então, pela fé, eu e você somos descendência de Abraão. Então, o nosso relacionamento com Deus é baseado na promessa que ele fez a Abraão e não na lei. Da mesma forma que Abraão creu naquilo que Deus prometeu, e isso foi imputado como justiça para ele, ele foi declarado justo pelo fato de ter crido nas palavras do Senhor, ter crido na promessa de Deus. Então, todos aqueles que creem são descendentes de Abraão, e todos aqueles que creem, então, são herdeiros segundo a promessa. E Paulo também respondeu a pergunta, então, para que serve a lei? Se nosso relacionamento com Deus não é mediado pela lei, se nossa bênção não é dada pela lei, nem pelo cumprimento da lei, então para que serve a lei? Então Paulo nos ensinou que a lei veio por causa do pecado, ela veio para evidenciar o pecado e veio para nos conduzir a Cristo. E de que maneira que a lei nos conduz a Cristo? Nos educando, e ele chama a lei de aio, ou o aio era um escravo educador. Então, esse aio, esse escravo educador, preparava a criança para aquilo que ela precisava aprender. Então, a lei está nos ensinando que nós somos pecadores. A lei, como um pedagogo, como um educador, nos ensina que nós somos pecadores, que nós não temos a justiça necessária para nos aproximarmos de Deus. Então, a lei nos ensina que precisamos ser salvos. Porque se nós tentarmos cumprir a lei, se nós tentarmos obedecer a lei, nós vamos falhar. E quem falha em um único ponto da lei é condenado pela lei inteira. Paulo fala isso no final do capítulo 3. Então, Cristo é quem nos liberta dessa escravidão da lei, porque ele vem e cumpre a lei. Então, a lei funcionou como um tutor que nos educou e nos conduziu até Cristo em arrependimento. Então, Paulo agora no capítulo 4 vai continuar falando desse relacionamento que nós temos com Deus por meio da promessa, esse relacionamento que nós temos com Deus por meio da fé que nós temos, como Abraão também teve, e quais são os efeitos dessa fé sobre a nossa vida. Paulo está querendo dizer aos Gálatas que eles não precisam, então, se submeter a nada mais, porque essas coisas que os falsos mestres que estão lá, vamos lembrar que essa carta foi escrita porque havia falsos mestres lá no meio dos irmãos da igreja da Galácia, que estava tentando convencê-los de que eles precisavam se circuncidar, que eles precisavam obedecer às festas da lei, que eles precisavam cumprir os rituais judaicos para que eles fossem de fato cristãos. Então, Paulo está aqui contra-argumentando, na sequência de todos os argumentos que nós já trouxemos até aqui, ele está agora falando de como nós hoje somos filhos de Deus. Ele introduz esse assunto no capítulo anterior, de como todos nós somos filhos de Deus, e hoje ele vai desenvolver melhor essa ideia da nossa filiação em Cristo, de nós sermos adotados em Cristo. Então ele começa aqui nos versos 1 a 3, né? Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo o senhor de tudo, mas está sob tutores e cuidadores até o tempo predeterminado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Como o exemplo que eu dei aqui, Paulo está usando o mesmo recurso de pessoas que herdam bens sendo ainda crianças. Quando Paulo fala aqui que essa criança, esse menor de idade, que é um herdeiro, que ele mesmo sendo senhor de tudo, ele nada difere de um escravo, isso para nós pode soar estranho. Por quê? Porque o instituto da escravidão que era praticado nesse tempo e nessa região não tem nada a ver com o regime escravocrata que vigorou no Brasil durante 300 anos. Não tem nada a ver com a escravidão
com a escravização dos negros africanos, tá? Quando a gente fala de escravidão na Bíblia, nós estamos falando de um outro sistema, onde o escravo, ele não era despersonalizado. O que fizeram com os negros africanos foi transformá-los em coisas, em dizer que eles não eram seres humanos e transformá-los em mera mercadoria. Isso não é a escravidão que nós encontramos nas Escrituras. A escravidão que acontecia nessa época era uma escravidão, normalmente, por motivos econômicos. Então, a pessoa não deixava de ser uma pessoa. Digamos que eu estava bem endividado e, na época, não tinha, né, o banco, você não ficava devendo o Itaú, né, você ficava devendo alguém. E você não tinha como pagar, então você se tornava escravo daquela pessoa. Enquanto você trabalhava para aquela pessoa, você estava pagando para você poder ser liberto. Os escravos, os servos, inclusive recebiam salários, tinham terra, podiam plantar, eles podiam produzir a sua própria renda e, inclusive, eles poderiam até mesmo comprar a sua própria liberdade. E eles não eram despersonalizados, eles não eram tratados como menos que pessoas. Eles eram pessoas que estavam numa situação econômica que precisaram passar por esse instituto. Então, não há, quando se fala que era como se fosse um escravo, não está dizendo, não está passando a mesma ideia que talvez você tenha quando imagina o que era um escravo africano no Brasil, tá? Ele fala de escravidão por quê? Porque essa pessoa não tem como exercer a sua própria vontade. Então, ele está sendo tutoriado, ele está nas mãos de um curador. Embora ele seja o herdeiro, embora ele seja o dono de todas as coisas, ele não pode exercer a sua vontade até atingir a maioridade. Então, nesse tempo, ele tem uma outra vontade colocada sobre ele, que é a vontade do tutor, que é a vontade do curador. Então, Paulo vai usar essa figura para falar de como era a vida de um judeu na lei. Era assim que um judeu vivia na lei. Ele vai dizer que era assim que nós estávamos, verso 3, assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. O que seria, então, os rudimentos do mundo? Paulo está falando da lei. Paulo está falando daquilo que era algo muito básico, porque a lei, como era um educador de criança, ela era algo muito elementar, era um rudimento, não era o propósito final de Deus, era simplesmente um meio para conduzir o ser humano a Cristo. Ela é uma ferramenta ultrapassada, ela é uma ferramenta rudimentar, porque ela já tinha cumprido o seu propósito. Então, ele está falando que quando eles estavam naquele tempo, quando eles eram menores, antes da revelação do Filho de Deus, eles estavam, então, debaixo da tutela da lei. Ele chama a lei aqui de rudimentos do mundo. Ele traça um paralelo. Vamos avançar um pouquinho, pode deixar que eu não vou pular o texto, mas avança um pouquinho, que para o gentio, o rudimento do mundo era outra coisa. Verso 8. Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram o quê? Escravos de deuses que por natureza não são deuses. Então nós vamos ver ao longo dessa mensagem e no final que Paulo vai equiparar essas duas situações aos rudimentos do mundo. Para o judeu, o rudimento do mundo, as coisas elementares, muito básicas, era a lei. Para o gentio, para os gálatas, para aqueles que viviam na Galácia, que eram gentios, que não eram judeus, para eles, os rudimentos do mundo era o paganismo. Eles viviam uma religião pagã, falsos deuses, eles tinham uma falsa religião, eles adoravam falsos deuses. Isso para eles era os rudimentos do mundo. Para um judeu, rudimento do mundo é a lei. Para um gentio, para os gálatas, o rudimento do mundo era a religião pagã que eles seguiam antes de serem conhecidos por Deus. Mas isso tudo, essa situação de escravo, da mesma forma que um menor de idade, ele atinge a maioridade, ou seja, aquela situação
de escravidão, aquela situação de submissão, ela é uma situação temporária, foi planejada para ser temporária, porque havia um tempo onde ele iria ser emancipado. Por isso que ele diz aqui, olha, verso 2, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Então, Paulo, ainda usando essa figura, ele vai nos dizer que o tempo pré-determinado pelo Pai chegou, verso 4. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Esse termo, plenitude dos tempos, aponta para o tempo de Deus, o tempo oportuno. Se você já fez CETEB, se você já fez panorama bíblico, você já ouviu mais detalhes a respeito da plenitude dos tempos. Por exemplo, esse tempo de domínio romano na Europa foi um tempo de muita paz. Não haviam grandes guerras, era algo que se chamava de Pax Romana. Como Roma era um grande império e como ela tinha dominado toda aquela região e subjugado todas aquelas nações, não se fazia mais guerra, porque não havia adversários naquele tempo para Roma. Então, havia uma certa estabilidade na região. Roma também construiu estradas, as estradas eram seguras, as pessoas trafegavam pelas estradas e pelos portos, então a circulação de pessoas também era algo muito mais tranquilo. As pessoas andavam sem medo de salteadores, elas não tinham problemas com guerras, então todo essa condição era favorável para a própria propagação do Evangelho. Se você depois tiver a oportunidade, faça isso. Leia o livro de Atos e veja o quanto Paulo viajou nas suas viagens missionárias e o quanto ele fez uso dessa Pax Romana e dessas estradas para poder proclamar o Evangelho. Inclusive, no período que ele esteve preso, né, lá no final no final do livro de Atos, ele fica preso. Você vai ver o testemunho de que ele evangelizava os centuriões que eram seguranças da sua prisão domiciliar, e esses centuriões depois iam sendo transferidos de quartel e o evangelho foi propagado entre eles. Então, plenitude dos tempos é o tempo oportuno de Deus, quando Deus determinou que seria melhor. Então, quando esse tempo chegou, Deus enviou o seu Filho. Acabou o tempo, foi pré-determinado, havia um tempo pré-determinado para que os judeus estivessem sob a tutela da lei, havia um tempo pré-determinado para que os gentios estivessem debaixo da religião pagã, mas quando chega o momento, Deus faz o quê? Envia o seu Filho. Esse Filho vem de que forma? Ele vem, Paulo deixa explícito aqui, Deus enviou o seu Filho, 1, nascido de mulher, 2, nascido sob a lei. Nascido de mulher, por quê? Porque esse Deus que vem, o Filho de Deus que vem, ele encarna de fato. Ele não é uma aparição divina, ele não é uma entidade divina que simplesmente vem à Terra, não, ele assume o nosso lugar, ele assume a nossa identidade. Jesus, o Filho de Deus, ele vem em carne, ele é de fato um ser humano. Embora ele não tenha deixado de ser Deus, e esse é um dos mistérios da fé cristã, ele continua sendo 100% Deus, mas ele também é 100% ser humano. Isso o identifica conosco. É necessário que Jesus venha em carne, é necessário que ele seja nascido de mulher, é necessário que ele seja um ser humano pleno. Por quê? Porque é necessário que ele seja o nosso representante. Da mesma forma que quando Adão peca, lá no Éden, ele sendo o nosso representante,
o pecado de Adão alcança toda a humanidade, Jesus, ao assumir também a sua identidade conosco, os efeitos daquilo que ele realiza também alcançam todos aqueles que creem. Então, quando Paulo afirma que Jesus é nascido de mulher, ele está nos deixando claro a identificação de Jesus, a identificação do Filho de Deus conosco. Ele é 100% ser humano como nós. E quando ele fala que ele foi nascido sob a lei, é porque Jesus, como ser humano, também estava debaixo das obrigações da lei. Ele nasceu judeu, ele nasceu no ventre judaico, ele nasceu em meio ao povo de Deus, ele é descendente da tribo de Judá, descendente de Davi, e ele está sob a lei. Ele precisa obedecer a lei, tanto que ele é circuncidado, tanto que ele cumpre a lei, e isso tem a ver com o quê? O fato dele ter nascido sob a lei é necessário porque ele também é o nosso representante, no caso da obediência à lei. Ele é 100% homem, isso identifica ele conosco, e ele ser nascido sob a lei o coloca como nosso representante no cumprimento da lei. Isso aponta o quê? Para o resgate. Verso 5. Vamos ler o 4, né? Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei. Como ele faz esse resgate? Se identificando conosco e cumprindo a lei por nós. Ele nos resgata na medida em que ele faz tudo o que é necessário e o que nós não podemos fazer. Jesus cumpre a lei, ele nasce sob a lei e cumpre a lei. Ele vive uma vida de obediência perfeita, ele executa tudo, ele não deixa passar nada. Jesus é o único homem que andou sobre essa terra que não pecou em nada. Ele não falhou em nada. É algo até difícil de imaginar, porque a gente peca tanto, com uma facilidade tão grande, a gente se distrai e já pecou. E Jesus andou por essa terra sem nunca pecar, mesmo sendo 100% homem. É por meio dessa obediência que ele então pode nos resgatar. Na medida em que ele cumpriu tudo e levou sobre si o castigo daqueles que não obedecem, ele trocou conosco. Ele foi para a cruz no nosso lugar, porque nós deveríamos ser punidos pela nossa desobediência, nós deveríamos ter sido malditos pelo fato de não cumprirmos a lei, mas ele toma o nosso lugar nisso, e o prêmio que ele deveria receber por ser obediente, que é o relacionamento com Deus, que é a comunhão com Deus, que é o fato de poder ter esse relacionamento com o Senhor, esse é dado a nós. Então Deus, quando olha para nós, por meio da cruz, quando Deus olha para o ser humano, por meio do sangue de Cristo, o que ele enxerga são homens e mulheres que obedeceram a lei perfeitamente. Aqueles que estão em Cristo, diante de Deus, são justos. Por quê? Porque foram justificados pela fé. Aquilo que Jesus realizou é atribuído a nós. Então, ele nos resgata da lei. Nós não precisamos mais nos preocupar com a lei. Por quê? Porque nós já cumprimos a lei em Cristo. E nós morremos com Cristo. Porque o que a lei exige de um pecador? Que o pecador seja morto. Mas nós morremos com Cristo. Então, nós morremos pela lei e para a lei. Nós morremos em cumprimento da lei. Então, agora, em Cristo, nós fomos resgatados. Nós não estamos mais debaixo da lei. E, ao sermos resgatados, fomos resgatados com que propósito? E aqui ele fala, no verso 5, a fim de, com o propósito de, para que nós pudéssemos receber a adoção de filhos.
Agora, então, que nós não somos mais pecadores, não pelos nossos méritos, não porque nós deixamos de ser esses pecadores miseráveis que nós somos, mas porque a obediência de Cristo foi atribuída a nós. Por causa disso, pelo resgate que Ele fez, então agora nós podemos ser adotados. Porque Deus é santo, meus irmãos. Deus é totalmente santo. Deus não pode ter parte com o pecado. Deus não pode ter comunhão com o pecado. Por isso que a nossa comunhão com Deus é mediada pela cruz. Por isso que a nossa comunhão com Deus é mediada pelo sangue do Cordeiro. Porque nós estamos nos relacionando com Deus Santo, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então nós estamos nos relacionando com Ele como homens e mulheres puros, porque Jesus é puro e Jesus obedeceu completamente. Então, a obra de Cristo, aquilo que Ele realizou, quando Deus, na plenitude dos tempos, o enviou, nos emancipa. Nós não somos mais menores de idade. Paulo vai dizer que não são mais menores de idade. Verso 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Então, a vinda de Jesus, a obra que Ele realiza, o resgate que Ele realiza, nos habilita então para sermos adotados. Somos agora da família de Cristo. E qual herança que nós recebemos? Nós recebemos o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em mim e em você faz parte da herança que recebemos. Nós recebemos essa herança pela fé, decorrente da promessa. Então, tudo aquilo que Deus prometeu vem a nós por meio da fé, e o Espírito é o selo. Esse Espírito que habita em nós clama então, Abba, Pai, Paizinho. Nós agora somos filhos. Deus é Senhor? É. Deus é soberano? É. Ele é Rei? É. Mas também é o nosso Pai. Nós podemos chamá-lo de Paizinho, Abba, Pai. Nós não somos mais escravos, nós não estamos mais debaixo de nenhuma tutela, nós não estamos mais nas mãos de nenhum tutor e de nenhum curador. Nós agora estamos ligados a Deus, ligados ao nosso Pai, sem nenhum tipo de tutor, porque o Filho já veio nos libertar disso. Chegou o tempo pré-determinado pelo Pai, onde nós deixamos de ser menores e passamos então a possuir a herança que Ele nos deu. Nós não estamos mais debaixo de tutores, não estamos mais debaixo da lei. Versos 6 e 7 nos diz isso. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Mas então ele se volta para os Gálatas e diz, mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que por natureza não são deuses. E aqui eu vou começar a mostrar a vocês como Paulo faz essa ligação. Eu disse lá no início que os rudimentos do mundo para o judeu era a lei, e os rudimentos do mundo para o gentio era a religião pagã. Não foi isso que eu falei? E você pode estar se perguntando, Guilherme, de onde é que você tirou isso? Daqui, Paulo vai nos dizer. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Então, Paulo está chamando os Gálatas aqui a uma atenção, por quê? Porque se eles realmente estão dando ouvidos aos falsos mestres, e vejam, os falsos mestres não estavam levando eles para uma religião pagã,
Os falsos mestres estavam querendo que eles adotassem a religião judaica. Ah, você aceitou Jesus? Beleza. Você tem fé? Então, tenho. Mas, além disso, você precisa se circuncidar e, além disso, você precisa cumprir os rituais judaicos. Observar as festas, observar os feriados, guardar tudo aquilo que a lei determina, de dietas. É isso que os judaizantes estão falando, é isso que os falsos mestres estão falando. Mas Paulo, quando vai falar com os Gálatas agora, ele está dizendo que se eles derem ouvidos a esses judaizantes, eles estariam voltando. Veja no que ele fala. Verso 9, mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres? Paulo está aqui comparando, dizendo que se esses gentios, se os Gálatas, aqueles habitantes da Galácia que não eram judeus, que eles eram de uma religião pagã, Paulo está dizendo que se eles se voltarem para o judaísmo, seria a mesma coisa que eles estivessem voltando para a sua religião pagã. É isso que Paulo está dizendo. Vocês antes adoravam deuses falsos. Vocês eram escravos de deuses que por natureza não são deuses. Mas agora, se vocês derem ouvidos a esses falsos mestres, se vocês derem ouvidos a essas pessoas que estão dizendo que vocês precisam se circuncidar, que vocês precisam obedecer às dietas e às festas judaicas, vai ser a mesma coisa que vocês estejam voltando à sua religião pagã. Vocês estão se voltando para uma falsa religião. É isso que Paulo está dizendo aqui aos Gálatas. Olha, confiar na lei e adorar a falsos deuses é a mesma coisa. Confiar na lei, achar que pode agradar a Deus, obedecer a Deus na sua própria força, achar que a função da lei é aproximar você de Deus, e crer em deuses falsos é a mesma coisa. É uma falsa religião. Por quê? A verdadeira religião, e eu já falei isso com vocês algumas vezes, a verdadeira religião, porque eu falo isso porque existe um movimento, existe não digo movimento, existe uma tendência hoje a se rejeitar a palavra religião. E eu não sigo religião, eu sigo Jesus. Mas nós não precisamos desprezar a palavra religião, que aponta para o fato de nós termos sido religados a Deus. Essa palavra não é o problema. O problema é que existe uma verdadeira religião que realmente liga você a Deus, e existem outras religiões que são falsas. O que Paulo está dizendo aqui é que toda religião que tenta se ligar a Deus de baixo para cima, ou seja, todo movimento que é feito pelo homem para alcançar a Deus, essa é a falsa religião. A verdadeira religião é a religião onde Deus vem em busca do pecador, onde Deus vem em resgate do pecador. Então Paulo está dizendo que tentar alcançar a Deus pela obediência da lei e tentar alcançar a Deus por meio dos ídolos e da religião pagã são a mesma coisa, porque são religiões falsas que não te levam a Deus. A verdadeira religião é Deus vindo até nós. Ele enviou o seu Filho e Ele fez o que era necessário por nós. Essa é a verdadeira religião. Então é assim que nós devemos viver. Paulo está dizendo aos Gálatas, se vocês tentarem se voltar para a lei, se vocês tentarem obedecer à lei e derem ouvidos a esses falsos mestres, vocês estão saindo da verdadeira religião e entrando numa falsa religião. Diferente da sua antiga falsa religião? Sim, diferente, mas com o mesmo efeito, que é te afastar de Deus. Todo aquele que tenta se aproximar de Deus na sua própria força, com seus próprios méritos, nos seus próprios termos, esse, na verdade, está afastado de Deus.
Nós nos aproximamos de Deus quando fazemos isso pelos termos dele, pela maneira dele. E ele escolheu um único caminho para que nós pudéssemos nos aproximar dele, que é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É somente por meio de Cristo que nós nos aproximamos de Deus. Porque Cristo é Ele vindo até nós. Cristo é a mão estendida do Deus Todo-Poderoso para homens e mulheres pecadores como nós. E esse é o único caminho. Então, se os Gálatas se rendessem a essa religião judaica que podia ter aparência de religião verdadeira, Paulo está dizendo: Jesus veio nos libertar disso. O propósito de Cristo na cruz era nos resgatar dessa opressão da lei, dessa escravidão da lei. Então, se vocês se submeterem, ele vai dizer aqui, ó, agora que vocês são conhecidos de Deus, como é que estão voltando, no verso 9, tá? Como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Ele está dizendo que vocês vão voltar à condição de escravos. Éramos escravos antes, Jesus veio para nos libertar da escravidão e nos fazer filhos. Quando eles aceitam essa sugestão dos falsos mestres, eles estão deixando de ser filhos e voltando a ser escravos, fazendo o caminho inverso. E essa escravidão se reflete na obediência à lei aqui, verso 10. Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Vocês confiam nessas coisas. Vocês confiam na sua obediência. Vocês confiam nos seus próprios recursos. Da mesma forma que o homem mau do Salmo que nós lemos no início do culto, confiava nos seus próprios recursos, confiava nos seus bens e foi destruído. Todo aquele que confia nos seus próprios meios diante do Senhor também será destruído. Não há salvação para quem tenta se salvar. Só há salvação para quem recebe a salvação que vem de Deus. Só há salvação para aquele que se submete à salvação que vem de Deus. Quem tenta se salvar, afronta a Deus, porque está rejeitando o sacrifício do seu único filho, que morreu na cruz para que nós pudéssemos estar lá. Quando tentamos fazer o nosso próprio caminho, nós estamos dizendo para Deus: não preciso de Jesus, eu mesmo dou meu jeito por aqui. E isso é por demais ofensivo. Então, diante dessas verdades, diante desse texto, diante desses argumentos de Paulo a favor do evangelho que ele prega, o que nós podemos aplicar em nossa vida hoje? Primeiro, Paulo diz, e nós aprendemos aqui, que nós somos filhos. Você é filho de Deus se você crê em Cristo. Se você entregou a sua vida, se você se arrependeu dos seus pecados, se você confessou os seus pecados e declarou total dependência nele, você é filho. E existem dois lados nessa verdade que são muito importantes. O primeiro lado dessa verdade é aquele pesado que alguns dizem: ah, Guilherme, você só dá chicotada, mas são os dois lados da mesma moeda. O primeiro lado: nós somos filhos, você é filho, não por nada que você fez ou fará. Não é porque você fez algo, não é porque você faz algo, não é porque você é algo, nada. Você é filho único e exclusivamente por causa da graça e da misericórdia de Deus. Isso, alguns entendem que eu estou falando algo pesado, mas, irmãos, do outro lado dessa moeda tem algo que é maravilhoso, porque é maravilhoso não depender de nós, é maravilhoso que não seja algo feito por nós. Sabe por quê? Porque da mesma forma que nós somos filhos, não por nada que nós fizemos e não por nada que nós possamos fazer, também não importa quem nós tenhamos sido, nem o que tenhamos feito. O seu passado não importa. O quanto você pecou não importa.
O quão longe você estava de Deus, não importa. Por quê? Porque não foi algo feito por você, não é algo feito por mim. Ele nos buscou lá nos confins, Ele nos tirou lá do império das trevas, Ele nos resgatou do meio dos nossos pecados. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Não importa onde você estava, não importa como você vivia, o que importa é o que Deus fez na sua vida hoje. Você é filho, e o seu passado não importa, porque não foi você que fez isso, quem fez isso foi Deus. E, meus irmãos, ninguém pode desfazer o que Deus faz. Ele transformou homens e mulheres pecadores em filhos, Ele transformou inimigos em filhos, Ele transformou mortos em vivos. Isso é obra dele. Então descanse nisso. Você é filho. Num lado da moeda, você não pode cair na tentação de confiar na sua força, não pode cair na tentação de se achar digno e de se achar merecedor. Mas do outro lado da moeda, você descansa sabendo que não importa o quão mal, o quão pecador, o quão caído, o quão longe da presença de Deus você estava, Ele resgatou você e adotou você. Você é filho dele. Não dê ouvidos a nenhuma acusação. Não dê ouvidos a ninguém que diga que você não pode estar nesse lugar. Porque você está nesse lugar, porque Deus colocou você aqui. É obra dele. Segunda coisa, o Espírito de Deus habita em você. É sua herança. Você recebeu como herança o próprio Deus habitando em você. É o poder de Deus em nós, é o próprio Deus em nós. É Ele que nos capacita para vivermos aquilo que Ele quer que vivamos. Então eu e você não estamos nessa caminhada, eu e você não estamos nessa jornada que é a vida cristã na nossa própria força também. Porque se eu e você não temos força, não temos poder, não temos potência, não temos virtude para sermos salvos, nós também não temos nada disso para nos mantermos no caminho. Quem nos mantém no caminho é o próprio Deus, através do seu Espírito. Não tente viver a vida cristã na sua força. Recorra ao poder do Espírito. Ore, clame, peça. Porque Ele vai santificar a sua vida. É Ele quem transforma o nosso coração. É Ele quem muda os nossos valores. É Ele quem muda os nossos desejos. Então, quando constatamos, olhamos para a nossa vida cristã, quando você vai parar em casa e vai fazer o seu autoexame, ou quando você vai participar da mesa e vai fazer o seu autoexame, e você encontra em você algo reprovável, e quando você encontra em você algo que precisa melhorar, irmãos, isso é natural. Eu e você estamos numa jornada, estamos sendo aperfeiçoados, e quando nós encontramos algo em nós que precisa mudar, é no poder do Espírito que isso será mudado. É motivo de oração, é motivo de petição, é motivo de nós nos debruçarmos diante de Deus. E como eu já disse em outras oportunidades aqui, nós devemos clamar para sermos livres do pecado, com um fervor, com uma intensidade maior do que a gente pede para ser curado de uma enfermidade. Nós somos tão agarrados a esse mundo, nós temos os nossos olhos tão colocados nesse mundo, que nós nos ajoelhamos e choramos diante de Deus quando a morte bate à nossa porta. Quando temos um diagnóstico de morte sobre nós, e aí nós clamamos, nós ajoelhamos, nós choramos. Mas uma enfermidade me mata, mas não me joga no inferno. Quem pode me jogar no inferno é o meu pecado. Eu tenho que temer mais o pecado do que a enfermidade. Então a minha oração tem que ser mais fervorosa, a minha oração tem que ser mais intensa, as minhas lágrimas têm que ser muito mais abundantes, quando eu estou pedindo a Deus para ser livre do pecado,
do que quando estou pedindo a Deus para ser curado de uma doença. E aí é uma avaliação que cada um tem que fazer. Onde está o seu coração? Se o nosso coração está ligado nessa terra, nós choramos mais pedindo cura. Agora, se o nosso coração está inclinado para os céus, se o nosso coração está inclinado para o Senhor, a nossa oração é muito mais intensa, quando nós queremos ser livres do pecado que nos assedia diariamente. Pense nisso. Você é filho, e nada vai mudar isso, mas busque viver como filho. Um filho carrega as características do seu pai. Seja parecido com seu pai. Busque uma vida parecida, busque reações parecidas, busque sonhos parecidos, desejos parecidos. Queira o que Deus quer e faça o que Deus faria. Essa deve ser a nossa oração. Amém? Vamos ficar de pé. Pai amado, obrigado, Deus. Obrigado por mais esse trecho da defesa de Paulo, do seu evangelho, defesa do evangelho da promessa, defesa do evangelho que vem não da lei e não do cumprimento da lei, mas do evangelho que é decorrente da promessa, promessa feita por ti. Se eu e meus irmãos somos salvos, não é pelo nosso desempenho, não é pelas nossas realizações. Nós somos salvos porque o Senhor fez uma promessa, e o Senhor cumpre as suas promessas. Nós estamos aqui porque o Senhor é fiel e não nós. Nós estamos indo para a Nova Jerusalém, não porque nós somos fiéis, mas porque o Senhor é. Aleluias. Porque a verdade é que se a nossa entrada na Nova Jerusalém dependesse da nossa fidelidade, nós não entraríamos. Nós vamos entrar porque o Senhor cumpre as suas promessas. E o Senhor prometeu. E nós cremos. E da mesma forma que a fé de Abraão resultou em justiça para ele, a fé que nós temos hoje em ti também resulta em justiça para nós. Fomos justificados pela fé no teu Filho. Obrigado, Senhor. Obrigado por salvação maravilhosa que o Senhor nos deu. Leva-nos para os nossos lares em paz, Senhor. Guarda-nos, Senhor, de todo mal. Protege-nos. Precisamos de Ti. Precisamos de Ti. Aleluias. Vamos louvar?